Nesta quarta-feira, 17 de junho de 2026, enquanto o Brasil olhava para juros, dólar e inflação, a China anunciou um novo passo para transformar o yuan em moeda global. O Banco do Povo da China prometeu mais liquidez em yuan, mais operações internacionais e Xangai como vitrine financeira. Parece uma notícia técnica. Mas ela toca numa pergunta enorme: por que o mundo inteiro ainda precisa disputar espaço contra o dólar? Para entender isso, precisamos voltar para um hotel nas montanhas de New Hampshire. Julho de 1944. A Segunda Guerra ainda não acabou. Mas 44 países já estão decidindo quem vai comandar o dinheiro do planeta quando a guerra terminar. E se, naquele momento, o dólar tivesse perdido? Bretton Woods não foi só uma conferência. Foi uma partilha silenciosa do futuro. De um lado estava Harry Dexter White, representante do Tesouro dos Estados Unidos. Do outro, John Maynard Keynes, o economista britânico que queria impedir que o mundo repetisse o caos financeiro dos anos 1930. A proposta americana era simples: o dólar ficaria ligado ao ouro. As outras moedas ficariam ligadas ao dólar. E o FMI ajudaria países em crise, mas dentro de uma estrutura em que os Estados Unidos tinham o cofre, a indústria e a influência. Keynes queria outra coisa. Uma moeda internacional neutra, chamada Bancor. Nenhum país controlaria sozinho essa moeda. Nem Washington. Nem Londres. Nem Pequim, se Pequim já fosse potência. Na nossa realidade, o poder americano falou mais alto. Em 1944, os Estados Unidos tinham ouro, fábricas intactas, exército vitorioso e credibilidade. A ideia de Keynes virou nota de rodapé. O dólar virou o centro do sistema. Mas agora, pausa. Imagine que a guerra tivesse custado mais aos Estados Unidos. Imagine que os britânicos chegassem com apoio maior da América Latina, da Índia e de países menores cansados de trocar uma dependência por outra. Imagine que, em 22 de julho de 1944, a conferência aprovasse o Bancor. A partir dali, petróleo, trigo, café, minério e dívidas internacionais não seriam liquidados em dólar. Seriam liquidados numa moeda de compensação global. O primeiro efeito seria invisível, mas gigantesco. Os Estados Unidos não ganhariam o privilégio de emitir a moeda que todo mundo precisa guardar. Na nossa linha do tempo, isso permitiu que Washington financiasse déficits, guerras e consumo com uma facilidade que nenhum outro país tinha. No mundo do Bancor, superávit e déficit seriam punidos. País que importasse demais teria limites. Mas país que acumulasse riqueza demais também pagaria uma espécie de multa. Essa era a obsessão de Keynes. Uma crise global não nasce só de quem deve. Nasce também de quem acumula e não recicla o dinheiro. Isso mudaria a economia americana, mas também mudaria o Brasil. Nos anos 1950, o Brasil vendia café, importava máquinas e sonhava com industrialização. Na realidade, cada crise cambial virava uma corrida por dólares. Faltou o dólar? Importação trava. Petróleo encarece. Dívida aperta. Juros sobem. O país inteiro sente. Num sistema de Bancor, o Brasil ainda teria problemas. Não existe milagre monetário. Mas a escassez de uma moeda nacional estrangeira não seria o gargalo central. O país negociaria saldos numa câmara global. Exportações de café, minério e depois soja gerariam créditos internacionais sem passar pela mesma dependência psicológica do dólar. Talvez a industrialização brasileira dos anos 1950 fosse menos sufocada por crises de balanço de pagamentos. Talvez Brasília nascesse com menos aperto externo. Talvez a inflação tivesse outros gatilhos. E aqui vem a virada. Na nossa realidade, em 15 de agosto de 1971, Richard Nixon fechou a conversibilidade do dólar em ouro. Foi o fim prático de Bretton Woods. O mundo continuou usando o dólar, mas agora sem ouro por trás. Um sistema nascido como promessa virou confiança pura no poder americano. No mundo do Bancor, essa cena talvez nunca exista. Não há uma janela do ouro americana para fechar. A moeda internacional não depende da disciplina fiscal de um único país. A crise dos anos 1970 ainda acontece, porque petróleo, guerra e inflação continuam reais. Mas o choque não se espalha pelo mesmo canal. O preço do barril ainda sobe. Só que o planeta não corre automaticamente para o dólar como abrigo. Agora voltamos para a notícia de hoje. A China tenta internacionalizar o yuan porque vive dentro de um sistema desenhado antes de ela ser potência.
Pequim exporta, financia, empresta, constrói portos, compra commodities brasileiras. Mas sabe que a infraestrutura financeira global ainda conversa em dólar. Num mundo com Bancor, a China talvez não precisasse transformar o yuan em arma de influência. A disputa não seria dólar contra yuan. Seria quem tem mais peso dentro da Câmara Global. O conflito continuaria, mas mudaria de forma. Menos corrida por moeda nacional. Mais disputa por regras. E para o Brasil, isso seria enorme. Quando o dólar sobe hoje, o brasileiro sente antes mesmo de entender a manchete. Combustível, trigo, fertilizante, peças, eletrônicos, dívida de empresa, expectativa de inflação. Tudo passa por uma moeda que o Brasil não emite. No mundo do Bancor, o real ainda poderia se desvalorizar. O governo ainda poderia errar. O mercado ainda poderia desconfiar. Mas o preço internacional de commodities e o financiamento externo dependeriam menos de uma única moeda nacional. A Selic talvez não precisasse reagir com tanta violência a cada susto externo. O custo de importar fertilizante talvez fosse menos explosivo. O café brasileiro talvez fosse precificado em uma unidade mais neutra. Não seria paraíso. Seria outro tipo de vulnerabilidade. E existe um detalhe que mexe diretamente com o cotidiano. Bancos centrais ainda manteriam reservas, mas elas seriam reservas numa unidade internacional, não em títulos de um único tesouro nacional. Uma crise política em Washington continuaria relevante, só que não travaria o mundo inteiro do mesmo jeito. Para uma empresa brasileira comprando máquina, para uma cooperativa importando fertilizante, para uma família financiando carro, o susto externo talvez chegasse mais fraco, mais filtrado, menos instantâneo. O que ninguém conta é que moeda também é poder político. Quando pagamentos, reservas e bancos passam por uma arquitetura dominada pelo dólar, sanções ficam mais fortes. Países podem ser isolados não apenas por navios ou exércitos, mas por mensagens financeiras, reservas congeladas e acesso cortado. Com Bancor, os Estados Unidos continuariam poderosos. Teriam indústria, tecnologia, universidades, exército, cultura. Mas não teriam a mesma chave mestra monetária. A Rússia de 2022, o Irã das sanções, a China de 2026 e até o Brasil em brigas comerciais negociariam num tabuleiro menos unilateral. Isso talvez deixasse o mundo mais equilibrado. Ou talvez mais lento, mais burocrático, mais difícil de coordenar em crises. Porque o Bancor também teria um preço. Quem governaria essa moeda? Como impedir que grandes potências capturassem a instituição? Como convencer países superavitários a aceitar punição por vender demais? A própria China de hoje talvez resistisse a uma regra que penalizasse seu acúmulo de reservas. Keynes enxergou o problema antes de quase todo mundo. Mas enxergar não significa conseguir administrar. Talvez o Bancor evitasse a hegemonia do dólar e criasse outra coisa, uma briga permanente dentro de um banco central mundial. Ainda assim, uma diferença seria decisiva. O debate de 2026 não seria como escapar do dólar. Seria quem define as regras da moeda comum. E é por isso que a notícia da China hoje importa. Quando Pequim tenta dar ao yuan um papel global, ela não está apenas promovendo uma moeda. Ela está respondendo a uma decisão tomada em julho de 1944, num hotel americano, antes da televisão dominar a política e antes do Brasil ter Banco Central. Se Bretton Woods tivesse rejeitado o dólar, talvez sua conta de combustível, seus juros e até o preço do pão ainda sofressem com crises globais. Mas sofreriam por outro mecanismo. Talvez o Brasil tivesse mais margem. Talvez os Estados Unidos tivessem menos privilégio. Talvez a China não precisasse desafiar o sistema, ela já estaria dentro de um sistema menos nacional. A pergunta é, um mundo sem dólar dominante seria mais justo, ou apenas teria outro dono? Se essa história te surpreendeu, deixa o like e se inscreve no canal. Toda semana tem um novo e se te esperando.